Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 3 de abril de 1862. Escritor francês Victor Hugo publica Os Miseráveis. Em 3 de abril de 1862, durante o exílio, na ilha de Guernsey, Victor Hugo publicou o livro Os Miseráveis, uma verdadeira epopeia popular que imortalizaria personagens como Jean Valjean, presidiário em liberdade condicional. O pano de fundo é a história recente de então, a partir da Batalha de Waterloo até a insurreição republicana de 1832. Filho de um general do Império constantemente ausente, Victor Hugo foi criado basicamente por sua mãe. Aluno ainda do Liceu Louis Le Grand, tornou-se conhecido ao publicar a sua primeira coletânea de poemas odes, recebendo uma pensão de Luís XVIII. Líder de um grupo de jovens escritores, Hugo publicou em 1827 sua primeira peça de teatro em verso, Cromwell, seguida por Orientalis e Hernani. Ao lado de Nerval e Gautier, tornou-se o porta-voz do romantismo. Em 1831, publicou seu primeiro romance histórico, Notre Dame de Paris, também conhecido pelo título O Corcunda de Notre Dame. E 7 anos depois, a obra-prima romântica Ruy Blas. Em 1843, a morte de sua filha Leopoldine o atormentou. Empreendeu então uma carreira política, elegeu-se para a Assembleia Constituinte em 1848 e tomou posição contra o modelo de sociedade que o cercava, a pena de morte, a miséria, a ordem moral e religiosa. Ardoroso opositor do golpe de Estado de 2 de dezembro de 1851, teve de ir para o exílio, em Jersey e Guernsey, e lá permaneceu até 1870. Os Miseráveis, que conheceu um imenso sucesso popular na época, expõem claramente a filosofia política de Hugo. É um mundo em que há cooperação, e não luta, de classes, em que o empreendedor desempenha uma função especialmente benéfica para todos, em que o trabalho é o meio essencial do aprimoramento pessoal e social, em que a intervenção do Estado por motivos moralistas, seja do policial ou do revolucionário obcecado pela justiça terrena, é um dos principais riscos para o bem geral. A obra narra a história de Jean Valjean, que por ver os irmãos passarem fome, assalta uma padaria para roubar um pedaço de pão. Preso, é condenado a 5 anos. Acaba sendo condenado outras vezes por tentativas de fuga e mau comportamento na cadeia, tendo de cumprir 19 anos de reclusão. Posto em liberdade condicional, tenta se apresentar regularmente às autoridades, condição que, apesar dos altos riscos, nunca cumpriu. Valjean se sente marginalizado por todos, pois carrega o passaporte amarelo, que identifica como ex-presidiário. Um bispo, Bienvenu, o ajuda, mas ao invés de se mostrar grato, rouba sua prataria. É preso, pois as peças de prata ostentavam o brasão do bispo. No entanto, o bispo se recusa a denunciá-lo e diz que era um presente que tinha dado a Valjean. O bispo é para ele um homem de Deus, que lhe deu uma lição de solidariedade e o trata como filho, fazendo com que volte a crer na humanidade. Após 9 anos sob sua nova identidade, Valjean prospera como negociante de vidrilhos, tornando-se um homem rico e respeitado como prefeito da pequena cidade de Vigo. Desolado diante do drama de uma das suas operárias, Fantine, demitida de sua fábrica e que tem de recorrer à prostituição para sustentar sua filha, Cosette, Valjean decide salvar a criança, adotando-a. Mas não há tempo de impedir a morte da mãe. Ocorre que o inspetor Javert é transferido para a mesma cidade. Javert era o homem que tratara o prisioneiro Valjean com crueldade. Quando Javert o reconhece, fica obcecado em desmascará-lo. Contudo, um outro homem é acusado de ser Jean Valjean, mas o verdadeiro Jean Valjean,
que estava no tribunal durante o julgamento, diz que o acusado é inocente, provando que ele é Jean Valjean. Isso fará com que Javert inicie uma caçada sem tréguas para prender Valjean, o que o faz passar toda a vida fugindo com Cosette por todos os cantos do mundo, até que retornam para a França, e lá permanecem na casa de um velho amigo. Cosette se apaixona por Marius, um jovem aristocrata ligado aos meios revolucionários parisienses. Ao descobrir que o amor de Cosette não podia ser combatido, Valjean, apesar da presença de Javert, vai retirar Marius das barricadas durante uma revolta e o transporta ferido através dos esgotos de Paris. Finalmente, Javert acaba por se convencer que toda a perseguição de décadas não passava de crime contra um homem de Deus e se suicida. Jean Valjean morre tendo ao lado Marius e Cosette. Hoje na história, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.